Patrick, que teve uma boa atuação, colocou a mão na coxa depois que foi substituído, se é algo preocupante para as semifinais. E também a avaliação do jogo, tendo como base as decisões que vocês tomaram, especialmente a estreia do Luiz Adriano como titular. É titular definitivo? É a nova realidade citada pelo Mano no último jogo? Bom, em relação ao Alan... Tá desligado? Oi. Em relação ao Alan, é muito recente. Ele pediu para sair naquele momento, mas nós vamos reavaliá-lo para ver. Foi acho que um desconforto, mas foi leve. Então, nós vamos, a partir da segunda-feira, já pensar nessa recuperação, mas eu acredito que não é nada demais, pelo que ele relatou. Tá? Em relação ao jogo, era um jogo atípico, né? Porque uma equipe lutando para permanecer e a outra para confirmar dentro da sua casa uma recuperação, né? Então, uma equipe que veio com uma proposta defensiva interessante, fazendo uma linha de 5 e mais 3 na frente dessa linha de 5 com 2 velocistas. E a gente teve um pouquinho de dificuldade para encaixar ou atacar marcando, que foi o que a gente mais priorizou, pediu, né, na verdade, para que realizasse na partida. E no início ali a gente não estava conseguindo, né, mas mesmo assim criando oportunidades, né, mas eles com volume de contra-ataque, era isso que a gente já estava esperando também. Depois encaixamos um pouquinho, até na parada ali para tomar uma água, deu para dar uma ajustada, principalmente no posicionamento do Dias, que ele estava praticamente sem marcação, sem marcador, então a gente pediu para ele se posicionar melhor, um pouquinho mais rápido, para o setor, para facilitar a vida do Vitão e do mercado. E então, fiquei muito feliz com a vitória, todos estão felizes pela vitória, pela recuperação. A entrada do Luiz Adriano, com certeza, a semana o Mano já preparou a equipe para utilizar, porque um jogador de potencial precisava dar mais ritmo e iniciar uma partida, ver até onde ele aguentava, e deu uma resposta muito positiva. Se ele vai ser titular ou não, nós vamos ver durante a semana. É importante ele ter entrado, ter correspondido, feito o gol, né? E outros que têm entrado também, o próprio alemão que entrou e deu uma resposta boa também. Então a gente está no caminho certo. Sidney, outro jogador que teve destaque na atuação hoje foi o Maurício. E é um jogador que é titular do Inter, mas, por exemplo, no Clássico ele acabou ficando no banco. O que ganha o Internacional sempre que tem o Maurício em campo, né? Ele joga muito próximo do Alan Patrick. Em outros jogos tinha um ataque mais de velocidade, hoje com o centroavante de referência na frente, o que auxilia o Maurício na fase ofensiva do Inter com essas características do time. Bom, o Maurício é um jogador, é um meia, que conduz bem a bola, que prepara, segura, sustenta uma bola do meio para frente e sempre tem nos ajudado. A questão de ele ter entrado, do outro jogo ele ter ficado de fora, foi uma questão estratégica mesmo. E ele tem dado uma resposta muito boa durante todos os jogos que ele participa. Ele tem nos ajudado. É um jogador extremamente importante para o nosso elenco, juntamente com os demais. Tem alguns garotos também que estão vindo treinando muito bem, aqueles que vão lá no CT têm acompanhado e a gente fica muito seguro quando não tem a presença dele ou do Alan, de qualquer outro atleta, que o outro vem e toma o seu espaço. Mas o Maurício tem uma característica peculiar, uma característica interessante, que envolve o adversário, que flutua muito bem. E essa é a ideia, de preocupar o adversário, não só deixar essa função para o Alan, mas também com o Maurício, que é um jogador que sai da beirada para dentro com facilidade. Sidney, aqui. Você citou na primeira resposta a importância dessa semana toda para trabalhar também com o Mano e o restante da comissão. Como que foi esse trabalho também para remobilizar um grupo depois de uma derrota em um clássico que já não acontecia há um ano, da forma que foi em que o Inter consegue melhorar no segundo tempo, arranca o empate e depois leva ali no apagar das luzes um gol? Como que foi remobilizar e como que foi esse trabalho durante a semana para chegar hoje aqui no Beira-Rio e o Inter jogar aquele futebol que a gente está acostumado a ver? Bom, perder um jogo como esse que nós perdemos, diante de um adversário difícil, jogando na sua casa,
É um clássico, todos nós sentimos, os jogadores estavam indignados também pela derrota, mas a hora que passa, o pós-jogo, a gente fica com aquele sentimento, mas tem que virar a página. E foi isso que aconteceu na semana. A gente recorda que essa é a segunda derrota, em 29 jogos que nós enfrentamos, é a segunda derrota que nós sofremos, de 29 jogos. Então, isso já vem desde o Campeonato Brasileiro e agora no Campeonato Estadual. Então, assim, é um time que sempre demonstrou, na hora da dificuldade, um potencial grande. E é nessa hora que nós vamos enfrentar grandes adversários, respeitando as equipes que classificaram para as finais, e nós vamos entrar forte, com certeza, com esse padrão que a gente já vem percorrendo desde o Campeonato Brasileiro. Sidney, boa noite. Boa Eu queria noite. te perguntar como vocês, comissão técnica, enxergam essa disputa no ataque do Internacional, que hoje não tinha o Pedro Henrique, artilheiro do Campeonato Gaúcho, Luiz Adriano foi titular, fez gol, e o Wanderson vem evoluindo nos últimos jogos. Mais uma alternativa boa, né? O Pedro está fazendo um excelente campeonato, como o Wanderson. Tenho certeza que o Luiz Adriano acabou de chegar também, vai dar uma resposta boa. Isso dá uma dor de cabeça boa para o treinador. É mais uma opção interessante. Vamos pensar que no próximo confronto, vamos analisar no próximo adversário, que é o Caxias, que é uma equipe muito forte. E vamos contar com todos. O Pedro retorna. Não sei se vai jogar ou não vai jogar, se vai jogar o Wanderson, se vai jogar o Luiz Adriano, o alemão, não sei. Vamos tratar essa semana com o Mano. O importante é que todos estão com a cabeça boa, focada, para que a gente consiga passar de fase, passar dessa semifinal e brigar pelo título. Professor, meu falecido pai dizia que o camisa 5 se faz em casa. Matheus Dias pode ser esse camisa 5? O Dias vem evoluindo muito, né? Desde no final do Campeonato Brasileiro, ele já vem dando uma resposta muito positiva. O início do ano, pré-temporada, excepcional. E é um jogador, mais um jogador que vem demonstrando aí que tem condições de ser titular. Vamos ver, dia após dia, vamos analisar os fatos, analisar como vai se como que nós vamos encarar os adversários, ver como eles jogam, tudo. Mas é um jogador interessante, que vem tendo as oportunidades, vem correspondido. É mais uma grata surpresa para nós. Seguindo do camisa 5, no Grenal, o Inter tirou um meia e o Mano falou que gosta de jogar com 2 meias, tem a preferência, né, para botar mais um homem de contenção. Hoje tinha só um homem de contenção. O que o Inter prefere? O que vocês preferem? 1 ou 2? Ou depende muito do jogo? A gente analisa jogo a jogo, isso é fato. O importante é ter todos bem e fazer a função. Às vezes a gente encontra adversários fortes que conseguem neutralizar nosso poderio ofensivo e às vezes acaba nos surpreendendo. Mas assim, tem várias maneiras de ganhar jogos. Já ganhamos jogos atuando com meia ou com 3 por dentro, um que faz essa ruptura sempre, que é o caso do Pena, por exemplo, que é um jogador que rompe, a gente já traz um outro que joga pelo lado para fazer a recomposição com o volante. Então ele já ganhou, já jogou de diversas maneiras e ganhou os jogos também. Então, assim, são maneiras diferentes de jogar. O importante é que todos assimilem bem e dê a resposta. É isso que a gente pede. Vamos ver daqui para frente. Na preparação da semifinal, vocês vão perceber daqui a pouco como que a equipe vai se comportar. Tudo bem, Sidney? Parabéns pela vitória. Obrigado. Com exceção do jogo do Caxias, todos os jogos que o Inter sofreu gol no campeonato, ou foi na parte muito inicial do jogo, ou na parte final, como foi no Grenal. Até para o torcedor entender melhor como que se dá o trabalho no dia a dia para evitar isso. Ele é muito mais no diálogo, ou há como fazer movimentações táticas para evitar que gol muito no início ou gol no final da partida ocorra, como tem acontecido no Gauchão. Bom, ninguém quer tomar gol, né? Ou no início ou no final. Então a gente está sempre preparado para evitar os gols. Isso é fato. E às vezes acontece. Muitas das vezes por mérito do adversário. Mas a gente faz cada jogo uma análise mais aprofundada, a gente analisa fato a fato, lance a lance, para minimizar esse tipo de erro que acontece. Às vezes acontece, mas às vezes por mérito do adversário. Mas é um fato e a gente tem procurado corrigir sempre e esperamos que nos próximos jogos, nessas fases decisivas, a gente não cometa e consiga fazer render
melhor.